Hoje, gente, o papo com vocês é sério. Hoje a gente precisa bater um papo. É importante. A gente vai falar sobre as eleições. A gente vai falar sobre o dia de amanhã. Tá, gente? O papo é sério, vem aqui com o Tio Pi. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal, esse espaço que também é de vocês. Meu nome é Pierre Rinco, conhecido na comunidade mágica como Tio Pi. Sou alto sacerdote de magia do caos e tarólogo. Meus amores, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito sério, que é o papel dos magistas, né? O papel de uma magista ou de um magista, de um bruxo ou uma bruxa com relação às eleições de amanhã e para cidades que tenham segundo turno, enfim, o papel que a gente tem motivador para amanhã, que é o dia de votação, né? Amanhã a gente vai votar para vereador, amanhã a gente vai votar aí nas eleições municipais e eu gostaria de pedir para vocês uma última reflexão, um último pensamento e poder contribuir dentro daquilo que me é sabido ou vivido com vocês, tá? Pra quem não sabe, porque vocês podem pensar assim, nossa, Tio Pi, mas você só é um bruxo, quem é você pra ficar falando de política? Quem é você pra falar sobre como eu deveria ou não me posicionar? Não, gente, olha, por um lado, eu acho que cada um é livre pra acreditar naquilo que deseja, pra acreditar naquela convenção política que se tem, tá tudo bem. Acho que a gente tem uma democracia com interesses inúmeros, múltiplos, e a gente precisa aprender que cada um concorda aí ou discorda de uma série de posicionamentos políticos. Ao mesmo tempo, eu tenho uma formação política muito forte. Por quê? Pra quem não sabe, o Tio Pi é bacharel em política pública pela USP, gente. Eu fui formado e eu trabalhei mais de 15 anos nessa área. Então, eu tô falando agora para vocês como uma autoridade de conhecimento e uma autoridade de magia, por ser um alto sacerdote de magia do caos. Não enxerguem isso que eu tô dizendo como algo arrogante ou algo de enfrentamento. É só a ideia de a gente respeitar um posicionamento técnico de um profissional capacitado para aquilo. Da mesma maneira que eu não vou dialogar com um engenheiro sobre engenharia se eu não domino esse conhecimento, da mesma maneira como eu não me atrevo a falar mais alto do que um médico sobre uma questão específica de medicina, eu quero me colocar à disposição de vocês em fazer uma análise rápida, simples, sobre esse processo eleitoral de amanhã, com dicas e toques que influenciam, sim, fortemente a nossa vida mágica, tá? Então vamos lá, gente, olha, magia é resistência, magia sempre foi resistência, ainda mais num contexto como esse contexto brasileiro que a gente está vivendo, em que o poder o poder vigente, esse poder hegemônico que é dessa conjuntura bolsonarista, conservadora, antiga, do poder que vem da terra, do poder antiquado, de antigamente, né? Que é resistente às mudanças, que é resistente às transformações que o mundo quer trazer pra gente. E aí, gente, o que acontece? A gente tem esse poder constituído que está hoje envolto e apoiado por toda uma elite, né? Mas, enfim, um conjunto de pessoas extremamente conservadoras nos seus costumes e que manifesta isso pela religião através das religiões neopentecostais. Então, a gente vê essa dinâmica toda bolsonarista fortemente apoiada por comunidades evangélicas inteiras, né? É uma comunidade que tem uma atitude que é um pouco diferente das outras linhas do evangelho, né? Que, como os batistas, que são muito tolerantes com a vida pública, muito tolerantes com o poder, não. O neopentecostal em geral, que apoia esse governo, ele tem uma visão de domínio mesmo, de que não pode haver outras religiões, outros deuses, outros entendimentos que não o deles. Não pode haver uma moralidade diferente da moralidade deles, né? E que entende a missão da expansão da fé de Jesus
e do Jesus que eles acreditam e do Deus que eles acreditam, que precisa ser colocada goela abaixo na vida de todo mundo. É uma ideia de um Estado laico que inexiste para esse grupo político vigente. Veja, hoje, ser de outra religião que não uma religião cristã é um passo de resistência. Então, apoiar, por exemplo, ou ser um bandista do candomblé, ser da quimbanda, ser de uma religião politeísta, que seja um panteão grego, que seja um panteão, enfim, qualquer panteão que vocês gostam, estar em outra religião significa hoje estar à margem de um grupo político vigente constituído, tá? Dito isso, a nossa postura religiosa é uma postura de resistência. E a gente faz resistência todo santo dia. A gente faz resistência de quando a gente levanta da cama até a hora que a gente vai dormir. E muitas vezes a gente faz resistência na cama, na posição sexual que a gente tem, na orientação sexual, que também é questionada por esses grupos conservadores homofóbicos que estão no poder, tá? Então eu quero lembrar a vocês que tudo permeia a política. Não dá para ter uma postura de falar, ai não, gente, pelo amor de Deus, eu venho aqui para falar de magia, eu não venho aqui para falar de política. Isso não existe. Magia e política são indissociáveis, tá? E é muito difícil você forçar muita amizade quando você olha para magia ou trata a magia como algo que está disponível para o status quo, para o poder vigente. Não existe isso, tá? A gente tem uma tradição aí de história de queimada das bruxas, de silenciamento das mulheres, silenciamento do diferente. Então, se considerar bruxa é um ato de resistência. Eu quero lembrar vocês, para as reuniões de amanhã, para as eleições de amanhã, que vamos supor que você seja um bandista ou que você seja de uma linha de magia tradicional, que não existe magia sem natureza. Não existe orixá na terra sem natureza. E a gente tem um governo bolsonarista que tem apoiado as queimadas do Pantanal, as queimadas da Amazônia. E aí, como é que você tem coragem de acender uma vela para Deméter e pedir ajuda? E como é que você, apoiando e aplaudindo o governo, esse governo vigente que eu estou me referindo, como é que você se sente confortável de chegar num terreiro ou de colocar uma vela para um orixá e bradar o Kiarô para Oxóssi, sendo que você bate palma para o governo que está destruindo a mata de uma maneira sem precedentes no país? Como é que pode você se sentir confortável com esse governo projetando leis que destroem áreas de manguezal, que são áreas de extrema proteção ambiental, né? E tudo isso aconteceu esse ano. É só vocês irem no Google, pesquisar em sites de notícia, vocês vão comprovar o que eu tô dizendo. Como é que vocês têm coragem de virar pra Nanã e falar saluba Nanã? Como? Como é que vocês têm coragem de pedir ajuda para um preto velho ou para uma preta velha, quando esse governo que você apoia, apoiando o conservadorismo, né, não tomou atitude alguma com relação ao coronavírus? Tem uma fala jocosa com relação aos procedimentos de vacina, né? Tá destruindo o SUS, o Sistema Único de Saúde. Quase, se não fosse o movimento popular, teria aprovado aí medidas que colocam o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é universal e gratuito para todos, que coloca o SUS quase aos pés da desconstrução. Como é que você tem coragem de pedir apoio para um preto velho, quando os nossos idosos estão morrendo assim, ninguém faz nada? Quando o nosso SUS quase foi desconstruído e era uma medicina gratuita, como é que você tem coragem de pedir apoio para o Baloaiê ajudar você a aliviar as doenças que você tem? Não dá mais para dissociar as coisas, não dá mais para a gente achar que vida de magia e vida política são coisas separadas. Não são. Não são, se esse grupo político vigente é um grupo que está destruindo o mundo, é um grupo que está destruindo o meio ambiente, destruindo as matas. Sem natureza não tem vida, sem natureza não tem orixá. Você vai cultuar quem? Seja no panteão grego, seja no panteão africano. Tá? Aí você fala, ai tio Pi, mas tudo isso tá no nível federal, ok. Mas a gente tem grupos e partidos políticos que apoiam ou não apoiam esse poder vigente. Então,
é muito fácil de perceber, mesmo que no discurso do candidato ele se diga muito isento com relação ao governo federal, para, né, não se sujar com a sujeira do Bolsonaro no dia a dia político, que na Câmara lá no Senado, na Câmara dos Deputados ou até na Câmara, na vereança do seu município, manifesta total e completo apoio ao presidente, tá? A gente tem uma matéria do Brasil de Fato, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que fez inclusive um gráfico dos partidos que mais apoiaram esse governo nas votações. É isso que importa. É como aquele candidato, aquele deputado votou a favor das desconstruções dos seus direitos, das desconstruções do meio ambiente. E aí eu conto para vocês, eu tenho uma colinha aqui, ó. Vamos lá, eu enumero para vocês. Temos PSL, Patriota, DEM, PSC, Partido Novo, PSDB, MDB, PP, Republicanos, PL, PSD, PTB, SD, Cidadania, Podemos, PROS, Avante e Partido Verde. São partidos que apoiaram pelo menos 70% das pautas destrutivas desse governo. Isso foi mapeado em votação, isso é fato. Isso não é nem teoria, isso não é nem conspiração, não é nem fake news. É a análise de como cada partido se posicionou com relação às propostas de destruição desse governo conservador. Então eu peço que você analise se o seu candidato ou candidata para amanhã é um candidato desses partidos, dessa coligação. Se aquele prefeito que você está pensando em votar é um prefeito assim. Muitas vezes o partido tem até uma cara assim, né, mais neutra, como o PSDB ou o Partido Novo, mas apoiou mais de 90% das pautas de desconstrução do Bolsonaro no município. Então, no município, PSDB e Partido Novo é Bolsonaro, e Bolsonaro é PSDB e Partido Novo. Mesmo que no discurso, o discurso seja um discurso de disrupção, na prática não. Na prática, eles estão absolutamente alinhados desde o governo federal até a essência do partido. Que partidos que foram oposição marcadamente nas suas câmaras representativas? Também enumero para vocês. PDT, PSB, Rede, PCdoB, PT, PSOL e outros partidos mesmo que estão a um espectro de esquerda política, tá? Esses partidos sim se colocaram contra os projetos, contra destruições que nós enxergamos com atrocidade ao longo desses últimos anos. E aí, mais uma vez, eu tô dizendo que não adianta nada você ir na internet e manifestar o seu repúdio ao Bolsonaro, quando amanhã, no dia da eleição ou no segundo turno, você vai votar num candidato dos partidos que estão apoiando essa desconstrução infinita e essa destruição da natureza, tá? Lembrando muito também, né, que votando nesses pastores, ou enfim, nesse pessoal, sem perceber, você também tá apoiando gente que quer calar você, silenciar você. E aí eu pergunto, adianta? Como eu falei, adianta você pedir ajuda pro Zé Pilintra e apoiar gente que é racista? Não adianta. Então, o que eu conclamo vocês? Que olhem para os planos de governo daqueles candidatos. Veja, aquele plano de governo, ele prevê algo no pós-pandemia. Aquele plano de governo prevê algo para a gente em situação de vulnerabilidade, expansão de uma rede socioassistencial, prevê proteção para os idosos, prevê proteção para as mulheres, proteção para LGBTQIA+, proteção para equiparação para os negros. Isso é visto, isso é levado em consideração, está no discurso do seu candidato ou da sua candidata? Se não for, né, o Estado laico, a laicidade do Estado faz parte do projeto do seu candidato ou não? Se não for, repense o seu voto por amanhã. A gente vive como se a realidade da eleição e da vida diária fosse desconectada. Não é. E não adianta falar que todo partido é igual, porque claramente não é. Tá? A gente vive num sistema político que é um sistema político partidário e é um sistema de votação. Então não adianta ter a postura que fala
é tudo igual. Isso só favorece a direita. Isso só favorece a destruição da natureza e dessa religião que você tanto ama, tá? Então, quis dar um recado para que a gente não seja inocente, para que a gente não seja hipócrita ou para que a gente não seja burro, tá bom? Vamos votar com sabedoria, vamos votar com cuidado, vamos colocar a nossa consciência de magista na nossa vida ética e prática. A gente pode fazer a diferença mediante um voto consciente. É isso que eu queria dizer para vocês. Boas eleições amanhã, né? Votem com consciência. Olha direitinho pro vereador que você vai votar, pra vereadora que você vai votar. Número de mulheres, né, na Câmara. Seu voto é em mulher também? Você escolheu alguma mulher para votar? Então, pensa sobre, escolheu alguém negro para votar? Pensa sobre alguém LGBT? Será que não é importante ter alguém representativo assim lá? Não sei. Vale a pena olhar, pesquisar e tentar entender naquilo que eu tô dizendo aonde que se encaixa. De novo, eu não tô cagando regra. Cada um faz o que quer com a sua própria vida. Eu tô aqui para contribuir como magista, né? E a experiência que eu tenho como um sacerdote de magia. E tô aqui para contribuir como um bacharel de política pública e que tem mais de 15 anos de vivência na política. Eu posso dizer com certeza para vocês que o voto de vocês faz muita diferença na condução e na proteção das pessoas mais vulneráveis, tá bom? Lembrar a todo mundo, quem quiser fazer uma leitura de tarô comigo, só mandar uma mensagem. Inscritos e inscritas no meu canal tem descontinho, então só mandar uma mensagem no www.facebook.com/PRRinco. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, gente, ainda dá tempo. Aproveita o dia de amanhã e compartilha com todo mundo no WhatsApp. Faz esse vídeo bombar aqui, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos e até mais. Tchau, gente. Tchau.